Beleza, então você quer fazer quadrinhos. Você é um roteirista ou você é um desenhista? Você é o cara que vai escrever, vai conceber a ideia e vai passar para outro cara desenhar? Ou você é aquele cara que já sabe desenhar e vai pegar um roteiro para fazer essa HQ? Tem também a possibilidade de você ser um autor, né, completo, ser um autor artista, como chama lá na Europa, que é o cara que cria o roteiro e faz o desenho da história, às vezes pinta também, né? O cara que é desenhista e roteirista ao mesmo tempo. Seja lá como for, você quer fazer quadrinhos, tá? Então eu sou Pedro Ponzo e nesse vídeo hoje eu vou dizer para você, eu vou mostrar para você como fazer histórias em quadrinhos. Então vamos lá, se você é desenhista e quer fazer quadrinhos, você vai precisar ter essa habilidade de você pegar um roteiro, de você pegar uma história, de você pegar uma ideia que está ali escrita, né, em forma de texto, e você vai ter que transpor essa história através de imagens. Você vai ter que contar a história com imagens. Esse é o papel do desenhista, é transformar em imagens, né, em uma sequência de imagens, aquela ideia, aquele roteiro que foi escrito, que está em formato de texto, tá? E para você fazer isso, você tem que dominar essa questão não só de desenhar bem, tá? Que você precisa desenhar bem. Você vai ter que ter um bom roteiro, né? O roteiro vai ter que ser bem escrito, o roteiro ele vai ter que estar descrevendo com certa clareza o que acontece dentro da história, né? Existem vários tipos de roteiro e assim, dependendo do tipo de roteiro que você receber, você pode ter mais ou menos liberdade criativa na hora de fazer o desenho das suas páginas. Mas se você é mais desenhista, se você domina essa questão do desenho, você vai ter não só a questão do desenho em si, mas você sabe como encadear esses desenhos, como criar uma narrativa legal com esses desenhos, mexer com ângulo, mexer com iluminação, enfim, é como um diretor de cinema, né? O desenhista de quadrinhos ele parece muito com um diretor de cinema, ele vai ali com a câmera dele, né, com o olhar dele guiando o leitor naquela sequência. Agora, se você é roteirista, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de ter um bom desenhista, né? Um cara que possa expressar graficamente o tipo de história que você quer contar, no estilo que você quer contar. Então não adianta de nada, você quer contar uma história hiperrealista e você tem ali um desenhista que desenha estilo infantil, enfim, aí fica meio complicado. É interessante, é importante que você consiga encontrar um desenhista que ele combine bem com o seu estilo e que ele tenha a capacidade de contar a história, de fazer o desenho do jeito que você quer, do jeito que você precisa, tá? Agora sim, você vai ter que conhecer, né, ter essa habilidade de contar a história, esse storytelling, não só sobre jornada do herói, modelos de roteiro, arquétipo de personagem, enfim, você tem que saber contar uma história de maneira geral, beleza? Agora você também tem que ter noção de como você vai formatar essa história, de como você vai criar aí uma narrativa com imagens. Você está escrevendo, mas o que você tem que escrever tem que ser qual desenho o cara vai fazer. Você não pode fazer só uma história corrida e o desenhista que se vira. Na verdade, poder pode, né, cara? Você pode fazer assim. Stan Lee e Jack Kirby faziam assim. Mas quanto mais detalhes, quanto mais clareza você tiver no seu roteiro, nas cenas, mais o desenhista ele vai poder ser fiel à sua ideia, né? Transmitir, ser como se fosse a sua mão desenhando ali. É claro que o desenhista ele sempre vai acrescentar alguma coisa, ele sempre vai adicionar alguma coisa. E cabe a você, como roteirista, dar mais ou menos liberdade artística, mais ou menos liberdade criativa aí para o desenhista estar inventando coisas ali. Algumas invenções dessas elas podem ajudar, outras podem atrapalhar, desviar da sua ideia, que é a sua ideia original, enfim, aí fica a seu critério, né?
você equilibrar essa questão aí do quanto você vai ser rigoroso nessa fidelidade que o desenhista vai ter que ter em relação à sua ideia original que está ali no roteiro. Agora, se você é ao mesmo tempo roteirista e desenhista, isso já facilita bastante aí o diálogo, né, entre essas duas frentes. Enfim, é um cara só. Então, normalmente, tá, isso vai facilitar esse diálogo entre roteiro e desenho, já que você é o mesmo cara. E muita coisa você não vai precisar estar elaborando, elocubrando, e cedendo, e cobrando, enfim. É muito mais simples quando você simplesmente é o roteirista e desenhista ao mesmo tempo, né? Que é o meu caso. Eu geralmente faço o roteiro das minhas próprias HQs. E é o que acontece. Você pode até pular algumas etapas. Por exemplo, eu não faço o roteiro escrito, né? Eu tenho uma ideia e eu já passo essa ideia em forma de imagens. Não na página definitiva, mas eu faço um esboço, né, que a gente chama de layout. O pessoal da escola americana chama de layout. O pessoal aqui no Brasil chama mais de RAF. Ou então no mercado francês chama de decoupage. E no mercado europeu, né, nos mangás, chama de names ou names. Aí o que acontece? O que é isso? O layout, né, eu chamo de layout porque eu sou da escola americana. O layout, ele é uma miniatura de página, ele é um esboço de página onde você distribui ali já de forma visual o que é que vai acontecer na história. Então você não precisa parar para escrever o texto e não precisa parar para escrever a história em formato de texto. Você já escreve o roteiro com imagens, é um roteiro com imagens, o roteiro visual, né? O layout é um tipo de roteiro visual. Isso é muito interessante. Isso faz com que você ganhe tempo, que você ganhe agilidade, que você já possa partir de uma ideia, de um pensamento gráfico para uma expressão gráfica. Você não precisa escrever para depois desenhar, né? É muito interessante essa maneira de produção. E assim, cara, de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro, você não tem para onde correr. Você vai ter que aprender narrativa gráfica. Vai ter que aprender narrativa. Seja você roteirista, seja você desenhista, seja você um roteirista desenhista, você tem que aprender narrativa gráfica para quadrinhos. O que é isso? É a linguagem específica dos quadrinhos, é a essência da linguagem dos quadrinhos. É narrativa gráfica, você tem que saber, cara. Tem que aprender. Ou você aprende na marra, na tentativa e erro, e de repente você vai aprendendo, lendo o texto, ou você vai aprender estudando, fazendo curso, com mentoria, enfim. Você tem que dar um jeito de aprender isso aí, cara. Porque você tem que... Quadrinhos, cara, não adianta nem você escrever bem, nem você desenhar bem, se você não tiver a síntese dessas duas coisas, que é a narrativa gráfica, o storytelling visual, a narrativa visual ou narrativa gráfica para quadrinhos especificamente, porque existem outros tipos de narrativa gráfica para animação, para cinema, para game, enfim. Eu tô falando aqui de um tipo específico de narrativa gráfica para quadrinhos. Então você precisa aprender isso daí, é uma habilidade bem específica e é a habilidade principal no ramo dos quadrinhos que tanto o roteirista quanto o desenhista precisam dominar. Se você quer dominar a arte da narrativa gráfica para quadrinhos, eu quero lhe apresentar o método Arte dos Quadrinhos. Eu criei um vídeo especial onde eu revelo como eu faço para produzir quadrinhos, qual o método que eu uso para produzir quadrinhos e como esse método pode ajudar você também. Então clique no link que está aqui na descrição do vídeo e descubra o método Arte dos Quadrinhos.